putz, esse ano aqui eu não posso pegar mais serviço que exija nota fiscal, porque senão eu estouro meu MEI. Eu sempre falo que um profissional que vai iniciar o MEI, ele precisa colocar um período para que isso seja válido na carreira dele. Então, assim, ó, como assim colocar um período? Cara, eu vou abrir um MEI agora com a validade ali de 6 meses, que é o tempo que eu preciso para que eu consiga escalar e conseguir o resultado financeiro que é necessário para que eu faça a migração de MEI para ME. Então é fazer esse planejamento para não meter os pés entre as mãos e não fazer com que o próprio MEI seja um limitador de crescimento dele. Seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar no eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing da Sala da Elétrica. E no podcast de hoje nós falaremos sobre: vale a pena abrir um MEI sendo um eletricista independente? E essa é uma dúvida muito comum para o eletricista. Eles perguntam se deve abrir um MEI, se deve abrir uma ME direto, quando fazer a transição, qual é o momento certo, quando não. Exatamente, isso é uma decisão estratégica do profissional da área de elétrica, né, que está ingressando ali com a prestação de serviço, sendo o principal método de ganha-pão, né, de monetização. E é uma questão que a gente precisa estar bastante atento, ainda mais a cada momento que passa essa digitalização da moeda, tá complicado, né? Sim. É isso aí, então vamos pra cima. Vamos começar pelo básico. O que é o MEI? E por que tantos eletricistas preferem começar pelo MEI? Cara, MEI é a primeira... é a formalização do profissional autônomo, né? Ou seja, não é só para o eletricista, ele é para o microempreendedor individual, ou seja, aquele cara que está iniciando na prestação de serviço, na formatação de uma empresa, mas ele precisa se formalizar como um prestador de serviço. A gente tinha era bastante comum antigamente as prefeituras formalizar os prestadores autônomos, né? E aí você ia na prefeitura fazer um cadastro de prestador de serviço para que você pudesse emitir nota fiscal e assim por diante. E aí de repente o Brasil, o governo vem e fala o seguinte: ó, vamos formalizar esse negócio, vamos criar uma opção para que o empreendedor individual, o empreendedor independente, né, ele possa na verdade ter um CNPJ. Então o MEI foi o formato em que o Estado entendeu que era a forma mais eficiente de formalizar o profissional para que o profissional pudesse ter mais oportunidades. Já que quando ele é um MEI, ele tem agora um CNPJ e é de fato enxergado como uma empresa por todos os mecanismos, não só pelo governo, né, o Estado, mas também pelos próprios clientes que às vezes exigem isso. Sim. Então o MEI é a forma de formalizar o prestador de serviço como uma empresa de fato. Sim. Ok? Perfeito. E é legal porque tem empresa que só contrata eletricista que tiver o CNPJ e com o MEI ele consegue. Agora, se ele for informal, ele perdeu essa oportunidade. E isso está em todas as áreas de atuação. Quando a gente olha, por exemplo, o profissional que presta serviço só para residencial, então normalmente um cliente, pode ser que ele não exija a nota fiscal. Só que esse mesmo profissional que faz serviço de elétrica residencial e presta serviço para residências, de repente ele vai fazer um serviço de elétrica residencial para um condomínio. No condomínio, dependendo do porte, da estrutura do condomínio, ele vai precisar emitir uma nota fiscal. Sim. E tem outros detalhes também. Às vezes, se o profissional que está acompanhando a gente aqui agora, ele independente que está ouvindo a gente aqui, ele ouve os nossos podcasts, ele vai entender, por exemplo, que existem oportunidades no dia a dia dele que é fornecer um material para o cliente. E se ele é uma empresa, muitas vezes ele consegue fazer a aquisição dos materiais com fornecedores específicos que garantem melhores preços e até melhores condições de pagamento só pelo fato de ele ser uma empresa. Sim. Então ele pode ter uma oportunidade de ganhar mais dinheiro simplesmente porque ele está formalizado ali como uma empresa, nesse caso, como um MEI ou uma ME e assim por diante. Mas é caro ter um MEI? É muito difícil? É muita burocracia? Como é que é isso, Everton? Esse é o detalhe importante. Até teve uma ocasião que eu trouxe o nosso contador aqui para falar sobre
como é que eu faço para abrir um MEI, né? Uhum. E aí foi algumas coisas importantes que a gente trouxe naquele podcast. Mas revisando algumas coisas ali, é muito fácil e muito barato abrir um MEI. O MEI foi a forma de desburocratizar a iniciativa de abrir uma empresa. Então, você paga uma taxa fixa por mês, você não tem grandes impostos envolvidos, a não ser que você trabalhe ali com venda de produto também, aí tem talvez o ISS ali que você paga na prefeitura e tudo mais, depende de cada local que o MEI está, o profissional está alocado, mas é muito, muito fácil e muito barato. Então eu não vou falar de valores aqui de taxa, porque muda cada ano, né? Até os limites, até o momento em que a gente grava esse podcast está em 81 mil reais por ano, já existe um projeto de lei para aumentar isso para 135 mil, se eu não me engano, né? Então, assim, é muito fácil e o legal é que eu tenho uma taxa única para ser paga, só que isso engana um pouco. Por que engana um pouco, né? Porque é uma taxa única de X reais lá por mês que está embutido ali os impostos da empresa, vamos dizer assim. Uhum. Então você paga 60 reais por mês, 80 reais por mês, agora não lembro o valor fixo, mas aqueles valores ali, eles precisam primeiro ser pagos direitinho. Sim. Né? Porque se você não pagar, por exemplo, quando você pode ser notificado, e se você for notificado em função da dívida ativa que isso pode gerar para você, quando você é notificado por dívida ativa, você obrigatoriamente tem que transformar o MEI em uma ME. Se eu não me engano, é isso que acontece. E aí você vai precisar de um contador. Sim. Né? Então, respondendo a sua pergunta principal, não é barato, não é caro, não é burocrático, só que tem que tomar muita atenção. O fato de não precisar de um contador para abrir o MEI, porque eu mesmo, ou você, qualquer pessoa que está ouvindo a gente, pode ir lá e abrir o MEI. Uhum. O fato de não precisar de um contador para abrir o MEI não quer dizer que você não precise de um profissional contábil para te ajudar a não meter os pés entre as mãos. Já que você vai precisar entender como que é o processo de utilização dos seus valores ali para você conseguir não extrapolar a questão dos impostos que você vai ter que pagar. Tem o faturamento anual que você precisa tomar atenção. Isso vai ser diluído ao longo do ano, em meses. Então você tem um faturamento mensal que você precisa obedecer, ou o anual, o máximo permitido lá. Ou seja, é fácil, mas não sei se é a melhor alternativa, de fato, para o eletricista, vendo o que o eletricista pode gerar de resultado mensal. Bom que você falou isso, porque a próxima pergunta é: quando que um MEI pode ser uma vantagem para o eletricista que está escutando a gente aqui agora? Olha, quando o eletricista não tem instrução e ele precisa iniciar e precisa emitir nota fiscal, talvez seja uma oportunidade. Como assim não tem instrução? Quando ele não sabe de fato os direcionamentos, não tem acesso a conteúdos que faz com que ele tenha resultado, mesmo que ele esteja começando do zero. Por que eu tô falando isso, né? Porque se a gente pega um profissional que está acompanhando o nosso trabalho aqui, o podcast, ou que está dentro de alguma capacitação nossa, da mentoria nossa, da imersão, esse cara ele vai conseguir ter resultado acima dos 6 mil reais mensais, 8 mil reais mensais. E isso vai fazer com que ele estoure o limite do MEI facilmente. Uhum. Isso é fato. Sim. Aí o que acontece? Olhando para esse cenário, um eletricista ele tem um potencial de receita maior do que os 81 mil reais, que é o limite que está vigente agora enquanto a gente grava esse podcast. Uhum. Então a pergunta é: será mesmo que é viável para um eletricista que está começando do jeito certo iniciar como MEI? Talvez não. Talvez ele deveria começar como ME logo de cara. Só que existe todo um problema no inicial, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu preciso emitir nota fiscal? Será que eu não frio na barriga. Exatamente. Então, para quando que vai ser viável eu ter um MEI? Quando eu já decidi iniciar, estou nesse processo de validação e prestação de serviço. Então a gente sempre aconselha o profissional a começar mesmo antes de formalizar. E aí ele já viu que é isso que ele deseja mesmo, só que ele ainda não está alcançando os resultados iniciais que ele
almeja. E aí ele fala, não, calma aí, para que eu consiga ter mais oportunidades, talvez o MEI possa me abrir essa oportunidade, que é um condomínio, a questão de materiais ou algo parecido com isso. Então, para esse profissional, é a melhor vantagem, só que eu sempre falo que um profissional que vai iniciar o MEI, ele precisa colocar um período para que isso seja válido na carreira dele. Então, assim, ó, como assim colocar um período? Cara, eu vou abrir um MEI agora com a validade ali de 6 meses, que é o tempo que eu preciso para que eu consiga escalar e conseguir o resultado financeiro que é necessário para que eu faça a migração de MEI para ME. Então é fazer esse planejamento para não meter os pés entre as mãos e não fazer com que o próprio MEI seja um limitador de crescimento dele. Por causa do limite. Às vezes ele pensa, eu não posso passar desse limite, então eu vou recusar serviço que vai me proporcionar passar. Eu já ouvi isso da boca do eletricista. Cara, esse ano, setembro, assim, e putz, esse ano aqui eu não posso pegar mais serviço que exija nota fiscal, porque senão eu estouro meu MEI. Nossa. Como assim? Calma lá. Então, assim, ele tá evitando pegar serviços com a necessidade de faturamento, ou seja, emissão de nota fiscal, para não estourar o faturamento anual do MEI. Não faz sentido Não isso. faz sentido. Parece que ele não gosta de ganhar dinheiro. Parece não, né? Nesse caso aí, ele está sendo forçado pela mente dele a não ganhar dinheiro, né? Esse é um negócio interessante. O nosso cérebro ele funciona de algumas maneiras engraçadas, né? E não intencionais. Então, quando eu coloco uma limitação, mesmo que não intencional, eu tenho um MEI e eu tenho ali a limitação de 81, cento e poucos mil reais por ano, que é o limite de faturamento, e também tem um limite de 81 mil ano e tem uma margem a mais ali que o governo libera, vamos dizer assim. Essa limitação, eu acabo fazendo com que ela interaja dentro do meu ser, né, do meu modo de agir, modus operandi ali, e eu acabo limitando, às vezes, o crescimento da minha empresa por causa dessa limitação. Quando eu pego, por exemplo, e falo assim, olha, eu vou abrir o MEI agora, e a minha ideia é que eu consiga, em 6 meses, extrapolar o faturamento do MEI já nos 6 meses iniciais, ou seja, passar dos 81 mil reais, que é no ano. Então eu posso fazer uma nota fiscal de mais de 6, 7, 8 mil reais por mês? Posso. O que eu não posso é ter um faturamento, ou seja, emissão de nota fiscal de 81 mil reais por ano. Tem uma margem para mais para isso aí. Sim. Então eu não posso. Então, não é que eu não posso, é que eu devo. É diferente. Então o que eu falo pro profissional, Letícia que tá acompanhando a gente aqui, é: tudo bem, abra um MEI. E aí você vai colocar o seguinte: você vai colocar uma meta ali. A gente falou sobre meta no podcast passado, se não me engano. Sim. Né? E nessa meta você vai ser o seguinte: olha, em 6 meses eu quero estourar o faturamento do MEI para que eu seja obrigado a procurar um contador e me transformar em uma ME. Porque aí você está mudando a forma do seu cérebro funcionar. Você não está limitando o seu raciocínio de aquisição de cliente no faturamento médio mensal que você precisa. Você está fazendo com que o seu cérebro funcione o seguinte: ó, eu só vou fazer isso aqui inicialmente para me ter um menor despesa da minha empresa, para que daqui 6 meses eu consiga encontrar a forma correta ali de escalar, e eu já vou procurar um contador para me transformar em uma ME. Sim. As taxas são maiores na ME, só que seu faturamento também pode ser maior. Exatamente. Né? Então aí, quando eu me transformo em ME, aí o jogo muda. Se eu não me engano, hoje está em 380 mil por ano. Olha a diferença de 80 para 380. Exatamente. Então, fazer você se limitar... Porque aí, quando você transforma em ME, você não se limita mais. Sim. Quando você vai se aproximando dos 380 mil, você vai falar assim: poxa, eu já pago o contador para ME, meu contador custa 600 reais, 300 reais, não sei, depende do contador. Mas para administrar uma limitada, ou uma Eireli, acho que Eireli é uma empresa individual. EPP? É que teve umas mudanças, não sei se é EPP, se ainda existe, Eireli se ainda existe, se tem que ser uma limitada individual, tem algumas diferenças, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas pode ser, tem a ver algumas mudanças nesse negócio. Então eu começo a limitar o seguinte: pô, mas 380 mil para ME, eu já pago 300 reais pro meu contador. Para mim ter uma individual, limitada, EPP, Eireli, sei lá, eu vou continuar pagando os mesmos 300 reais pro contador. Então isso não me limita mais. O que limita é o MEI. Cara, vou aumentar meu custo porque eu tenho que contratar um contador. A partir do momento que você vira ME, você não tem mais limitação nessa questão de limite anual, porque você não vai pensar mais nisso. Sim. A sua despesa de contabilidade já tá
inclusa dentro do processo. E a MEI te abre algumas outras portas ali de contratação de funcionários e assim por diante. Porque hoje, por exemplo, o MEI, ele pode ter apenas um contratado formal. Se eu não me engano, nessa atualização que vai mudar o faturamento, também vai aumentar para 2 funcionários. Eu não posso ter mais do que 2 funcionários com faturamento. Também não faz sentido, né? 80 mil reais por ano mais do que um funcionário não faz sentido mesmo. Sim, é. Senão o seu faturamento é só para pagar o funcionário. Uhum. Né? Então, essa limitação não vai existir quando ele se transforma em ME. O MEI pode ter sócio? Não, é individual. Ou seja, se o cara já tá pensando em começar com o sócio... Esquece, Não, já não é o MEI. Não. Ele já tem a resposta dele já pronta. Exato, o MEI é individual, o I no finalzinho ali, ó. Então é o microempreendedor individual, ou seja, inclusive o nome da empresa do MEI é na verdade o nome dele com a finalização ali do setor? Não, do CNPJ, se não me engano. Mas o nome da empresa dele é o nome dele, né? Não pode mudar isso. E para a visão do cliente, sabemos que quando ele não tem CNPJ, ele vai ter que recusar alguns serviços, mas quando ele é MEI ou outro tipo, ME ou MEI e ME, tem alguma diferença? O cliente ele consegue saber, não, ele é MEI, então eu não vou contratar ele porque parece ser pequeno, ou tendo CNPJ ele já não consegue distinguir? Ah, não, consegue sim, né? Consegue distinguir. Mas eu não vou dizer que isso aí é algo comum para a maioria dos eletricistas que está ouvindo a gente. Porque o eletricista que está ouvindo a gente, provavelmente ele presta mais serviço na parte residencial. Sim. Então, o cliente, o condomínio, ele já está acostumado a contratar prestador de serviço nessa categoria de microempreendedor individual. Ele só precisa ali, na verdade, do CNPJ para ter um vínculo contratual. Às vezes não é nem contrato, mas... Emitir nota fiscal. Exatamente, então precisa da nota. Sim. Agora, quando eu vou prestar serviço para a indústria, eu posso ter dentro do compliance ali, dentro das normas da indústria, essa limitação de não poder contratar o microempreendedor individual. E às vezes também o fato de ser MEI passa uma sensação para um cliente mais qualificado de uma empresa mais amadora. Sim. Não quer dizer que o fato de ser MEI você é amador, não é isso. Mas a empresa ela pode de repente olhar e pensar assim, poxa, não é uma empresa, é um cara que tá prestando serviço ali e se formalizou como MEI. Sim, às vezes a empresa tá querendo uma empresa que tenha vários funcionários, porque é uma obra grande, e comparado a um eletricista individual, ou seja, no MEI, não é o que ele tá precisando ali no momento. Não é nem o que ele tá precisando, e outra coisa, a empresa sabe, por exemplo, que o MEI não pode ter uma equipe de mais de um funcionário. Sim. Né? Algumas empresas elas permitem que o prestador de serviço preste o serviço com uma equipe e ela exige a documentação formal dessa equipe dentro da sua empresa. E essa documentação formal pode ser o contrato de trabalho, CLT mesmo, ou pode ser contrato mesmo de vínculo entre terceirização. Agora, se a gente parar para analisar, se a empresa exige que os funcionários daquela empresa que vai prestar serviço seja CLT, ou seja, tenha o contato formal da CLT, e eu tiver que trazer mais do que um ajudante, mais do que um funcionário, não serve para o MEI. Sim. Então, assim, isso pode limitar. Ou seja, quando abrir o MEI, já tô ouvindo esse podcast com o MEI, tô recusando muitos serviços que exigem uma equipe maior, tá aí um sinal para ir para uma ME, por exemplo. Tá, exatamente. Mas pensa comigo, Gabriel. O que acontece muitas vezes é o seguinte, né? Ó, acontecia até dezembro de 2025. 2026 as paradas estão mudando aí, né? Uhum. Mas assim, o eletricista ele tem um faturamento por ano de 150 mil, só que ele faz emissão de poucas notas fiscais durante o ano. E o fato de fazer poucas emissões de notas fiscais, o faturamento dele formal tá abaixo do limite de 80 mil, por exemplo. Sim. E aí, isso aí tá tudo bem pra ele e ele tá rodando assim.
Então não é nem o cliente que está exigindo, nada. Então ele está fazendo essa prestação de serviço, ganhando dinheiro com isso, recebendo na conta pessoa física. Sim. Cara, o governo não é besta e a cada momento que passa vai digitalizando mais a moeda. O Pix, ele vem ganhando um grande ativo à vista do governo, que é a rastreabilidade. Sim. E aí eu consigo agora saber exatamente a sua movimentação bancária, pessoa física, pessoa jurídica. E aí eu começo a entender o seguinte, opa, calma lá, como é que essa conta bancária aqui movimenta tantas dezenas de milhares de reais e esse mesmo dono da conta bancária tem um MEI aqui falando que só faturou 60 mil no ano. Uhum. Como é que cara... De onde que veio esse dinheiro a mais? Sim. Então, isso já acontece com grandes empresas. Movimentação pode gerar uma fiscalização. Cair na malha fina. Só que não acontecia para todo mundo porque dá trabalho, né? Uhum. Mas agora com a parte de rastreabilidade do dinheiro, cara, cada dia que passa tá fechando mais o cerco. Eu não sei se quem tá ouvindo o podcast agora corre o risco de acontecer isso nesse ano já, mas vai chegar uma hora que vai acontecer. Sim, o quanto antes se regularizar, melhor. Exatamente. Então é por isso que eu falo que o MEI não vai funcionar para o eletricista. O faturamento do MEI facilmente vai passar dos 6, 7, 10 mil reais por mês. Sim, a gente vê os nossos alunos tendo um faturamento muito maior. Exatamente. É só para o início com data de migração. Sim. Ponto final. Ou pro cara que não tá fazendo certo, né? Exato. Que tá, na verdade, fazendo errado e não tá nem com preocupação de aprender. A verdade é essa. É o cara que acompanha a gente, ou é os nossos alunos, ou até mentorando, ou não vai começar pelo MEI, ou se começar, é como você falou, com data, com prazo, colocando até faturamento. Se antes dos 6 meses já tô com 50 mil, a chance de chegar nos 6 meses muito acima é grande. Então antes dos 6 meses já muda. Uhum. Então coloca até meses e até faturamento até. Sim. Antes, em 3 meses, já 80 mil. Já corre. Corre pra achar algum contador. Mas aí, pensa comigo, é por isso que eu falo que muda a forma do cérebro funcionar, né? Porque ao invés de você ficar pensando no quanto que você tem que faturar por mês, você vai ficar pensando em quando é que você vai virar a chave. Uhum. Então não importa pra mim quanto que eu vou faturar. Se no próximo mês eu já faturar 80 mil, tá bom pra caramba, eu já vou procurar o contador, eu vou mudar esse negócio. Sim. O problema é quando eu falo assim, puxa, eu não posso pegar esse serviço aí, porque senão eu vou estourar meu limite mensal, anual. Uhum. Cara, isso aí é terrível, não é? É terrível. Sim. Então, fazer com que você consiga ter uma forma de lidar com a sua empresa com um raciocínio mais de prosperidade mesmo, de crescimento, entendeu? Então é por isso que a gente fala que o MEI é uma boa opção para quem está iniciando, mas não é uma opção viável para quem já está no campo de batalha há bastante tempo. Faz sentido. E aqui, para resumir, qual que, na sua visão, é o maior erro para os eletricistas que eles cometem quando eles estão no MEI? O maior erro é você limitar o seu faturamento por causa do limite do MEI. Esse é o maior erro, né? E eu acho que o maior erro o segundo ponto aí seria não definir ali uma meta de você virar essa chave. Então, entrei, me formalizei com a documentação, me tornei um MEI e não estruturei a data de limite disso como meta. Segunda coisa é não controlar o faturamento da minha empresa individualizado. Juntar tudo na pessoa física. Esse é um erro brutal e que, olha, quem tá ouvindo a gente aí pode comentar aí se quiser. É muito comum esse erro. Muito comum, muito comum, muito comum. Então eu acho que os principais erros são esses, porque aí o resto vira tudo efeito colateral. Ah, não vou pegar esse cliente porque esse cliente exige tal coisa. Ah, esse outro cliente aqui não contrata MEI. Aquele outro cliente lá, a nota fiscal que eu vou ter que emitir para ele vai estourar o meu limite anual. Então os outros erros viram tudo efeito colateral desses 3 aí. E um pouco sobre a sala da elétrica, ela começou já como MEI ou foi direto para ME? Como que foi? Você porque antes você era CLT. Como que foi a sua transição para o eletricista se inspirar um pouco também? Então, como eu tinha esse pensamento logo no início, eu já, no momento em que a gente
se colocou no mercado para ser uma empresa de capacitação de profissionais, a gente entrou como ME. Foi logo de cara ME. Por quê? Porque não fazia sentido eu pensar no MEI. Porque, vamos lá, né? Falando de dinheiros mesmo. Se eu pegasse ali o meu salário como CLT e o que eu tinha por mês como CLT, dentro da indústria, eu trabalhava na época na Toledo Balanças e Senai. Juntasse os dois, faz sentido que se eu abro uma empresa e abro mão dessas duas ocupações, essa empresa no mínimo tem que me gerar aquilo que eu estava ganhando nas duas empresas? Sim. Já não ia ser suficiente pro MEI. Uhum. Já ia estourar o limite mensal. Só o Everton, só o meu salário. Uhum. Então, pra mim não fazia sentido. Eu vou abrir um MEI pra quê? Porque não posso somente ter esse faturamento aqui. Eu preciso ir além. Obrigatoriamente eu preciso ir além. Então não fazia sentido e eu não podia assumir que o MEI seria bom pra mim. Porque no primeiro ano eu precisava provar pra mim mesmo que nós iríamos muito além do que o MEI exigia como limite. Uhum. E é o que nós fizemos. A gente foi além de fato. Então, é por isso que eu falo. O MEI pode ser um limitador aqui, ó, emocional. Então a sala elétrica começou já com ME, na sequência a gente virou EPP e depois a gente virou limitada. Maravilha. Então, Show. um eletricista que hoje é MEI, começou já ou está pensando em começar, aqui já está uma breve história de alguém que realmente fez. E não só está falando para os eletricistas. Que é diferente quando alguém só fala, vai lá e faz, mas eu não faço, do que alguém, não, faça como eu. Faça como eu e faça como nós instruímos ali vários dos nossos alunos e mentorandos, Sim. né? Teve um mentorando que era CLT e começou como eletricista ali na mentoria e tenho certeza que ele não começou como MEI. Ah, eu o não Fernando? sei. Ah, não, com certeza não, né? O Fernando, ele abriu já a empresa, porque ele também estava nessa mesma situação. Ele era um supervisor da área de manutenção dentro de um supermercado. Uhum. E se ele fizesse um MEI, não fazia sentido, porque o salário dele também não fazia sentido. Como é que eu vou pro mercado para ter um resultado mensal que seja menor do que eu tinha como CLT? Não faz sentido. Não fazia sentido. Então ele já abriu ME de cara e já extrapolou ME nos primeiros meses e virou, agora não sei se é IPP, Ireli, ele virou ali uma empresa limitada, se eu não me engano, e faturou mais de 2 milhões no ano, pô. Ou seja, nem no ME ele mais tá. Não dava. Ele extrapolou o ME em 4 meses, se eu não me engano. Uau, já na mentoria. Já na mentoria. Uau. Tá, então assim, não adianta. E outra coisa, né? Uma pessoa que entra na mentoria, PAC, ela, na verdade, não entra ali pra faturar o MEI. Não faz sentido, né? Uhum. Primeiro que ela não seria nem aprovada, Sim. né? E outra que o valor que ela investe na mentoria é um valor alto. Não faz sentido, cara. Não, eu vou investir esse valor alto pra mim não ter resultado financeiro. Não. Se você considerar não tá bom como eu tô, não quero mudar, então a mentoria não é pra você. Não é pra você. Não é pra você. Então, mas se você não, eu quero ir pro próximo nível, só não sei como. Aí faz mais sentido. Aí sim. Acabei de quebrar a ponta da caneta aqui. Mas é isso, Gabriel. Eu acho que o maior problema que eu vejo do MEI é um grande recurso do governo. Ele foi uma iniciativa muito interessante e viável para formalizar o profissional informal. Sim. Mas ele corre o risco de limitar a sua forma de pensar em função dos limites de faturamento. Então eu não gosto do MEI por causa disso. As duas faces da moeda. Ela é bom por um lado, só que também você tem que ter atenção. Se não tiver esse planejamento para virar a chave... É usar como impulsionador e colocar data de início e data de finalização Sim. desse processo formal como MEI. E se você já tiver a iniciativa, né, de fazer a coisa do jeito certo, entrar logo de uma vez ou na imersão ou na mentoria da sala de elétrica, eu quero que você já venha com o pensamento de, cara, eu vou entrar lá, mas eu sou ME, não sou MEI. Certo? Perfeito. Acho que é isso.
O meu despertar foi justamente esse planejamento. O cara que, não, eu quero ir pro MEI, não quero ir pro ME ainda, quero começar no MEI, ou já estou no MEI. Foi o planejamento. Não, em 6 meses eu quero estar faturando isso aqui, então em 6 meses, daqui 6 meses eu giro a chave. É isso. Ou quando eu alcançar esse faturamento antes desses 6 meses, eu já viro a chave. Então, pra mim, esse pensamento é perfeito. Já comecei com o MEI, ou quero começar pelo MEI, eu vou fazer esse planejamento. Acho que o meu despertar tá alinhado a isso também, que é, na verdade, o fato de você não se conformar com o limite que é imposto por um documento, um papel, pô. Sim. Né? Você fazer esse limite imposto ser, na verdade, um impulsionador de resultado, que é isso que você falou, colocar meta e correr atrás da migração, de virar chave, aumentar os custos, inclusive aumentar os impostos da sua empresa. Pode ser estranho falar isso, mas aumentar os impostos da empresa é muito bom. Quando você está crescendo, você aumenta os impostos, né? Você está aumentando seu faturamento, seu lucro, que é dinheiro no bolso, que é muito bom para o empresário. Mas procura instrução. Seja aqui na Sala Elétrica, a gente tem todo o recurso para vocês, ou seja em qualquer outro lugar, no Sebrae, por exemplo. Mas procura instrução, tá bom? Perfeito. É isso? É isso. Então é isso, mais um podcast para vocês, e na próxima quinta-feira, mais um podcast. O assunto vai ser interessante na próxima quinta-feira, hein? Se eu não me engano aqui, ó, o assunto vai ser mais técnico, né? E vamos falar sobre demanda instalada em projetos elétricos residenciais. Eu vejo lá.